Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vinda ao canal. Eu sou o professor Albertino Lima e estou aqui para falarmos um pouco acerca da religião, como de costume, pois é o perfil temático deste canal, mas vamos falar também acerca da filosofia, mais precisamente da filosofia cínica. Mas antes aqui eu quero fazer o meu agradecimento a você que tem vindo, tem curtido, tem se inscrito no canal. Em menos aí de 3 meses, nós já chegamos à marca de quase 200 pessoas inscritas no canal. Então eu quero agradecer a você que tem colaborado com a sua inscrição, com os seus comentários, com as suas curtidas e tem enviado também o vídeo para as pessoas que se interessam pelo tema. Quero agradecer também especificamente os meus alunos da graduação, mais especificamente aqueles que têm aula comigo de filosofia, e aqui é uma extensão da nossa sala de aula. Então hoje eu quero trabalhar com vocês a filosofia cínica, que foi uma filosofia muito utilizada no período clássico, mas também no período ali pós-Jesus, mais precisamente a partir do século I depois de Cristo. A gente consegue ver de forma muito clara a presença da filosofia cínica dentro do contexto romano, não somente em Roma, mas nas províncias. Porque a filosofia, quando ela entra em Roma, a partir da segunda metade do século II a.C., ela tem uma aceitação muito grande, muito significante. Claro que por parte da elite política e da elite religiosa, obviamente, mas só que a filosofia ela passa a ser algo não tão distante, passa a ser algo um pouco mais próximo. Porque para alguém estudar fora de Roma, era necessário ir até a Grécia, Atenas, as cidades e as ilhas e também a um núcleo de estudo um pouco mais elevado, como também no caso do Egito. Roma não tinha uma escola filosófica, Roma não tinha uma estrutura acadêmica se comparada à Grécia. Então, a chegada de acadêmicos em Roma fez com que Roma tivesse uma estrutura intelectual e também cultural. Isso fez com que Roma crescesse, evoluísse e se tornasse cada vez mais um império mais consistente. E quando a gente fala de filosofias em Roma, a gente fala de diversas filosofias, como a estoica, a epicurista, a peripatética, a cínica, a acadêmica e, dentre outras, a cética também. Mas só que a gente, olhando para algumas correntes filosóficas, a gente percebe que existem algumas que têm mais visibilidade, mais aceitabilidade e mais empirismo, que no caso a gente coloca aqui, incluindo também, evidentemente, a filosofia cínica. Esta filosofia ela surge na Grécia, principalmente por um personagem chamado Antístenes, e esse personagem ele foi discípulo de Sócrates e ele trouxe uma forma de viver diferente daquilo que o epicurismo apresenta e ensina, e diferente também daquilo que o estoicismo apresenta e ensina. Eu quero abrir aqui uma ressalva que o estoicismo ele é oriundo do cinismo, ou seja, da corrente cínica. Zenão de Cítio, que foi o fundador do estoicismo, ele era adepto à filosofia cínica.
Então a gente vai ver uma certa semelhança entre o cinismo e o estoicismo. Claro que tem especificidades dentro dessas duas correntes filosóficas que vão diferenciá-las, ok? Mas só que elas têm assim uma certa proximidade. Então, quando a gente olha para Antístenes, quando também a gente vai olhar daqui a pouco para Diógenes, a gente vai perceber que estas personagens, elas fizeram da filosofia cínica não algo teórico somente, não algo no campo da abstração como a filosofia faz, mas algo que traz uma conscientização e, sobretudo, uma mudança de comportamento prático, comportamental. E essa corrente, ela vai por um caminho totalmente diferente da maioria das correntes filosóficas da época. Por quê? Ela tem como premissa a não conformidade e a não aceitação daquilo que a materialidade pode proporcionar. Ou seja, viver um mundo totalmente desapegado daquilo que é material. Viver uma vida mais leve, viver uma vida cosmopolita, ou seja, estamos aqui, passamos por aqui, mas não somos daqui. Isso é interessante, porque apresenta um desapego não somente às questões materiais, mas também um desapego àquilo que muitas pessoas elas se aprisionam, como, por exemplo, a política. Muitas pessoas ficam presas às questões políticas. A gente percebe isso não somente no mundo antigo, mas no mundo medieval, no mundo moderno, no mundo pós-moderno, no mundo contemporâneo. A gente vê que existem pessoas que ficam presas aos sistemas. E aqui eu cito o sistema político, o sistema religioso, o sistema econômico. Mas só que na visão de um cínico, de um filósofo cínico ou de um adepto, essa ideia ela não casa. Ela não é uma ideia favorável, porque isso preenche o seu interior de preocupações. E para um cínico isso não era algo muito positivo, muito produtivo. Então a gente vai perceber que existem personagens que trouxeram uma visibilidade para esta corrente filosófica. Eu cito aqui Antístenes, que foi assim é considerado como fundador, tendo como base os princípios filosóficos socráticos, e depois a gente vai ter Diógenes, que ele é de Sinope, e por ser de Sinope ele carrega este nome, mas só que tem um apelido, né, um codinome que é colocado nele, que é Diógenes o Cão, ou seja, o estilo de vida vivenciado por Diógenes era justamente assim parecido como um cão, ou seja, não tem regras, não tem horário para comer, não tem horário para dormir, não tem preocupações morais, come aquilo que alguém pode dar a ele, ou seja, vive uma vida totalmente despreocupada. Uma vida sem a necessidade de preocupar-se com aquilo que precisa para a sua subsistência. Esse é um ponto importante da filosofia cínica. Mas só que Diógenes e aqueles que se tornaram adeptos da filosofia cínica, eles não tinham somente essa ideia de não se preocupar. Eles tinham também, sobretudo, uma questão muito importante que era ligada a não estar nos holofotes. Ou seja, não buscar a fama, não buscar o poder, não buscar a riqueza, mas buscar, sobretudo, uma vida consciente do presente, uma vida consciente da existência, daquilo que sou e daquilo que eu posso provocar na vida do outro.
não somente a partir de um discurso, mas a partir das ações. Então, falar que vive uma vida desapegada não é tão importante quanto viver uma vida desapegada. Por isso que os filósofos cínicos, eles eram considerados e apegados até à pobreza. Eles não tinham uma intenção de acumular bens. Eu quero até citar aqui uma frase que eu li no livro do John Dominic Crossan, que ele vai tecer uma comparação entre os cínicos e os estoicos. Ele diz o seguinte: em termos de posses materiais, os estoicos procuravam ter como não tivessem. E os cínicos não ter como se tivesse. É interessante isso, né? Ou seja, eu vou me preocupar em não ter, porque eu já tenho. Ou seja, não há uma necessidade de se preocupar com aquilo que vai aparecer no momento certo. É uma crença, vamos dizer assim, no acaso. Ou seja, viver a vida de forma leve, sem se preocupar, mas tendo a certeza que a existência é mais importante do que qualquer tipo de posse. E um ponto que eu quero destacar aqui é que os cínicos, eles tinham uma forma de se vestir muito peculiar. Se vestia realmente de forma muito simples. Não somente se vestia, mas se portava. E aqui eu quero trazer um aspecto religioso a partir desta exposição. Por quê? Jesus, ele foi um personagem muito importante também no século I, e como personagem ele teve diversas formas de expor aquilo que ele aprendeu. Claro que não tem comprovações documentais de que Jesus tenha ido no continente asiático, aprendido a filosofia asiática ou questões religiosas, mas só que nós temos dados que informam que Jesus, sim, ele se relacionou com diversas formas de saberes, não somente o judaico, não somente a filosofia grega e a filosofia romana, mas também como o conhecimento do mundo antigo, do Egito. Então Jesus, ele era uma personagem muito atenta e muito intelectualizada. As ações, as falas, o comportamento diante de algumas situações de conflito nos faz perceber que a sua inteligência era algo peculiar. E neste ponto, Jesus, ele era, em alguns momentos, comparado a um filósofo cínico. Por quê? Porque a sua forma de ensinar e a sua forma de viver. Jesus, em dados momentos, ele expõe algumas informações que casam com as informações que foram ensinadas pelos cínicos, como, por exemplo, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de beber ou de vestir. Não ajunteis tesouro nesta terra, onde o ladrão mina e rouba. Olha as aves do céu, não semeiem nem fiam. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Ou seja, os ensinamentos de Jesus e o estilo de vida vivenciado empiricamente por Jesus traz um ponto de similitude com os filósofos cínicos. E Jesus, em certo momento, ele foi, sim, comparado a um cínico. Não somente pelo discurso, não somente pelo comportamento em si, mas, sobretudo, pela forma de ver o mundo. Né? E Jesus, ele, como personagem, ele rompe com as estruturas sistêmicas da religiosidade judaica da época. Jesus não fica preso aos sistemas econômicos, políticos e religiosos. Jesus, ele quebra os paradigmas.
Jesus não era apegado às coisas, ao mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Ele diz, eu não sou deste mundo. Então, aqui neste encontro, eu trouxe de forma muito breve, muito efêmera, uma posição filosófica cínica, que é importante para que nós possamos entender essa corrente filosófica que não está somente atrelada ao passado, mas também tem questões dela no tempo presente. Claro que não se compara à filosofia estoica. Dentre as filosofias clássicas, a estoica é a que está mais em evidência, mas a filosofia cínica também ela tem a sua participação no tempo presente. E, sobretudo, quando a gente fala do aspecto religioso. Mas só que, nesse sentido, a religião para os cínicos não era algo tão importante, tal qual era para os estoicos. Então, aqui a gente viu que a filosofia cínica, ela teve a sua relevância, ainda tem, mas só que, além de ter a sua relevância, ela tem um ponto de contato com a esfera religiosa, com a esfera sobrenatural. Então eu quero te agradecer por você ter continuado comigo até o final. Quero pedir novamente para que você possa se inscrever, caso não seja inscrito, e também que possa divulgar este canal para que estas aulas, estes conhecimentos, podem chegar, né, a um número maior de pessoas. Tá bom, gente? Muito obrigado e nos veremos no próximo encontro. Até!